Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Mengão. Tudo que a mídia está falando aí a respeito do Flamengo, o Arrascaeta ganhar um prêmio aí em cima do Messi e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, a preparação do time do Flamengo já para a final da Supercopa, né? O Flamengo também no mercado aí para contratar novos jogadores e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Flamengo, a Roberta Barroso está chegando. Será que tá muito calor no Rio de Janeiro? Quando faz calor aqui em São Paulo, eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu fui na verdade no meio do ano, mas quando foi a família inteira, foi justamente 29 de dezembro. Quando a gente chegou com as malas, quase a gente fez assim, não, vamos voltar. Porque, você não tem ideia, você que não é do Rio de Janeiro e chega lá, vamos saber com a Roberta Barroso. Aparentemente, tá numa área tranquilo, pô. arborizada, refrescante, tá tranquilo. Tá tranquilo. Está com cabelos presos, porque, pelo jeito, a brisa está batendo por ali. Beta Barroso, conte-nos como está o clima por aí e a vida do Flamengo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Felipe, pra você, Jailson, fã de esporte. Tá quente, viu? Tá ventando, nesse momento até o vento parou, mas tá ventando muito forte, tanto que na praia a gente nem conseguiu ficar. Viemos pra rua de trás porque tá ventando muito hoje, dia de ressaca no Rio de Janeiro, então é preciso também ficar de olho nisso. Só que o vento é quente, ou seja, tá muito calor, aquela sensação mesmo que a gente tá ali dentro do forno, como você sentiu chegando aqui quando veio morar no Rio de Janeiro. Mas vamos falar desse Flamengo, porque o que eu posso trazer pro fã de esporte é o seguinte, o Messi ficou pra trás, porque o Arrascaeta é o rei da América na premiação do jornal É o País, que coroa o melhor jogador sul-americano da temporada, e de fato ele teve um ano mágico, 25 gols marcados, a temporada mais artilheira da carreira, 20 assistências, o Arrasca, que conquistou com o Flamengo esse ano o Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, e também no Flamengo, o técnico Felipe Luiz foi eleito o melhor treinador da temporada. Ele dominou ali a votação, recebeu 191 votos dos 264 possíveis. O Felipe Luiz, que essa semana renovou com o Flamengo até o fim de 2027, entra agora em 2026, tentando defender aí esses principais títulos. E segue também o planejamento do Flamengo, a tentativa de contratar Caio Jorge do Cruzeiro. O rubro-negro vai fazer mais uma investida nesse jogador, de olho também na contratação de um goleiro para disputar posição com o Rossi. O Brazão do Santos está na lista. O Flamengo deve fazer também uma nova proposta por esse atleta. E já o zagueiro Vitão foi aprovado nos exames médicos, está tudo certo para assinar com o Flamengo. O anúncio deve acontecer nos próximos dias, tem aí esse recesso de final de ano, mas o Vitão vai assinar até o fim de 2029. Felipe, eu volto com você. Valeu, Beta Barroso, trazendo as informações do Flamengo. Já mais informações dos clubes cariocas aqui no Sport Center. Primeiro, merecido? Arrasca como o rei da América? Precisa? A necessidade? A necessidade? Precisa discutir isso daí? Não, a Arrascaeta é merecidíssimo. Dá pra discutir se o Messi mereceu os 39 votos então, que ele ganhou. Mas o Messi, ele jogou uma barbaridade lá. Eu tava até, é porque passa a batida MLS aqui às vezes, né? Eu tava até olhando, mas o Inter Miami ganhou o título pela primeira vez. Ele foi artilheiro, jogou demais, mas em relação a patamar de disputa não tem condições. O Arrascaeta merecidíssimo, brincou 45 participações em gols, cara, no ano, absurdo. E lembrando que desde o início da temporada, né, tinha essa questão, essa discussão de fisicamente preparar o Arrascaeta para ter uma baita temporada, e eles conseguiram, né? Todo o departamento ali de futebol do Flamengo conseguiram preparar o Arrasca, que teve um 2025 absurdo. Vamos lá, o mercado da bola. A gente tá falando de um super elenco, alguns jogadores vão sair, e jogadores importantes, assim, de nome, mas que não estavam sendo tão representativos. A discussão no Caio Jorge, qual que é a prioridade, na sua opinião, do Flamengo em 2026? Posições? Já pegou o Vitão, era uma posição que eu achava que era, assim, muito necessária, que o Flamengo basicamente ficou a temporada toda com 3 zagueiros.
atacante, precisa de um outro centroavante, já falei isso aqui também ontem, até a gente conversando sobre isso, precisa de um centroavante porque só tem o Pedro, naquela função de referência só tem o Pedro, e os jogadores de movimentação, o Bruno Henrique, fica ali mais ou menos improvisado como centroavante, mas ele prefere jogar aberto pelo lado esquerdo, e dependendo desse deslocamento, né, porque o Carrascal já se firmou como um dos titulares também, então eu acredito que vai precisar de mais um ponta, vai precisar de mais um jogador que joga aberto pelo lado esquerdo, já que o Carrascal se firmou, né, nessa posição também. Acredito que seja mais ou menos por aí. O zagueiro já foi, um centroavante camisa 9. Acho que essas duas posições principais que o Flamengo deveria ir atrás. O Caio Jorge é um jogador de arranque, de velocidade, de presença de área. Se o zagueiro piscar, ele está dentro da área e faz o gol. O zagueiro piscou. Quanto tempo leva você piscar? Você nem viu. O Caio Jorge já passou por você e fez o gol. Piscou o olho, pão, gol do Caio Jorge. Então, o Flamengo, por isso que eu falo pra você, gente, o Flamengo não tá pensando em ser campeão brasileiro, campeão carioca, campeão de Libertadores. Claro que ele quer ganhar tudo. O Flamengo tá mirando ser campeão mundial. É essa a conquista que o Flamengo... Ninguém vai montar um elenco com 2 goleiros desse tamanho, com 3 centroavantes, Caio Jorge, Pedro e Bruno Henrique, com um cara dessa importância. Com o Jorginho no meio campo, com o Carrascal, com os caras que sobram no meio campo o meio campo do Flamengo. Até o Saúl não tá jogando. De tanto que os... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o intuito do Flamengo, essa preparação de elenco do Flamengo, já é para ser campeão mundial intercontinental? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Os caras sobram no meio campo do Flamengo. Então, eu vejo o Flamengo muito... Assim, já é incomparável. Incomparável, enormemente incomparável. Agora, com esses caras, se tiver um elenco como a gente está falando aqui, eu não sei, eu fico aqui pensando, o que os outros poderão fazer? Pessoal, estava lendo nesta terça-feira uma notícia dando conta de que o Flamengo está fazendo já uma reforma no Maracanã para modificar o gramado, para melhorar o gramado. E numa escala de 0 a 5, estipulada pela FIFA, o Flamengo quer chegar nesse ano 2026, no ano que vai entrar agora, numa escala 4, para que no ano de 2027 o Flamengo atinja a escala máxima em gramados da FIFA com a nota 5. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Impressionante o cuidado que o Flamengo tem tido em relação ao gramado do Maracanã. Porque eu me lembro muito bem que quando o Maracanã, depois da reforma, visando a Copa do Mundo, etc e tal, o gramado era muito ruim. Muito ruim, melhorou demais, especialmente depois que o Flamengo, juntamente com o Fluminense, os dois passaram a ter a governança do estádio. Então, um estádio com grama natural, dentro do padrão FIFA, e em 2027, então, vai ser top. Mais um ponto para o Flamengo em relação ao Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras não consegue se livrar do plástico. Não consegue se livrar do plástico. Por que não consegue se livrar do plástico? Porque o Palmeiras não tem controle sobre o Allianz Parque. A Leila Pereira até estava debochando do BAP, dizendo que, olha, você fica reclamando muito aí que eu uso gramado de plástico, mas eu tenho um estádio, você não tem. Não, pera um pouquinho. Eu até falei isso aqui. O estádio do Maracanã pertence ao Flamengo, está alugado, mas é dele. É que nem você tem um aluguel. Você mora de aluguel, mas a casa é sua, está alugada, é sua. Você manda em relação a ela. Você está lá dentro. Você só tem que devolver a casa quando terminar o contrato do jeito que você pegou. Aí vai depender muito do contrato que você fizer. Mas enquanto você está morando ali, a casa é sua. A casa é sua. Conta de luz, de água, tudo vai estar no teu nome, tudo. Agora, o Palmeiras tem lá o IPTU dele e tal, Sociedade Esportiva, etc e tal, mas ele não manda. Ele não manda no Allianz Parque. Quem manda no Allianz Parque é a W Torre. E esse gramado de plástico só existe lá no Allianz Parque porque a W Torre tem a governança do estádio e determina o número de shows que ela quer fazer lá por ano. Às vezes até ultrapassa. Tanto é que a Leila Pereira mandou reformar o gramado lá do Barueri, colocando plástico também, para que os jogadores não sintam tanto quando tiver que ter um estádio alternativo para jogar. Então, eu até brinquei não, falei sério. O Flamengo manda mais no Maracanã do que o Palmeiras no Allianz Parque. Isso é um calcanhar de Aquiles para a Leila Pereira. Você pode ter certeza disso. Isso incomoda muito ela. Ouviu o BAP dizer que o Palmeiras joga num campo que tem um gramado de plástico. E é verdade. Um gramado que os jogadores não gostam. Ah, é aprovado pela FIFA.
Foda-se, os jogadores não gostam. Acabou. Ah, tem menos lesão lá do que... Foda-se, os jogadores não gostam. Causa dor, esse gramado é ruim, o tempo de recuperação é demorado. E o Palmeiras tem que usar esse gramado porque ele não manda no Allianz Parque. Quem manda é a W Torre, que vai fazer um número X de show e fala, escuta, se fizer tudo isso vai acabar com o gramado do Allianz Parque. Então o Palmeiras se vê obrigado, ele se humilha, tá, em jogar no gramado desse, porque ele não tem a governança do Allianz Parque como o Flamengo tem no Maracanã. Tanto que o Flamengo agora determinou que vai ser feita uma reforma, no ano que vem será feita outra reforma e ponto final. O Flamengo faz o que ele quer dentro do Maracanã. Faz o que ele quer dentro do Maracanã. O Palmeiras não consegue fazer a mesma coisa dentro do Allianz Parque. Ponto para o Flamengo, que muda o seu gramado natural e melhora a cada ano que passa. O Palmeiras, lamentavelmente, não consegue fazer isso com o Allianz Parque, porque eu repito, quem manda no Allianz Parque é a W Torre e não é o Palmeiras. Vene Casagrande, nota 10 para o Flamengo em 2025, 10 se ganha esse Mundial. Nota 9, 9,5. E aí? Olha, eu vou dar um 9,5. 9,5? Nota 9,5, quase 10. Assim, óbvio que o Mundial, inclusive, foi melhor do que muita gente imaginava, porque o Flamengo conseguiu levar a decisão para os pênaltis diante do melhor time aí do mundo, que é o PSG, e o Flamengo fazendo uma boa partida. Mas também não podemos esquecer que durante essa temporada, o Flamengo também perdeu a Copa do Brasil. É porque o fato do Flamengo ter vencido o Campeonato Brasileiro e ganhou tudo, foi perfeito. Faz muita gente esquecer a forma como o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil. E o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil através de um erro de um zagueiro, que para mim foi o melhor zagueiro do Flamengo no ano, tá? Léo Pereira. Isso não apaga a grande atuação dele durante essa temporada. Então, o fato do Flamengo ter sido eliminado dessa maneira me faz crer que poderia ser melhor a temporada. Gente, eu não estou sendo exigente. Para mim, a temporada do Flamengo foi maravilhosa, tá? O Flamengo ganhou as duas principais competições do futebol brasileiro e ganhando muito bem o Campeonato Brasileiro. Melhor ataque, melhor defesa. Enfim, a gente já falou muito sobre isso aqui durante essa temporada. Eu não vou dar 10 porque, de fato, não ganhou a Copa do Brasil. Não é nem questão no Mundial, não. É porque não ganhou a Copa do Brasil. Mas se ganhasse a Copa do Brasil, seria 10? Ah, eu daria 10. Não, pra mim 10 tem que ganhar o Mundial. Pra eu acho que o Mundial é um plus. O Mundial é assim, o que ainda mais se olharmos o calendário, né? Porque o Flamengo ele teve tempo para se preparar para os duelos graças a mérito do Flamengo, que conseguiu o título do Campeonato Brasileiro de maneira antecipada. Porque se tivesse ido para a última rodada contra o Mirassol para fazer o título, o Flamengo não... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que as competições que o Flamengo disputou, os 2 títulos grandiosos que o Flamengo conquistou, vocês acham que ainda ficou com gostinho de quero mais ainda? Vocês acham que ainda faltou ali algum título pro Flamengo esse ano? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Teria tempo A para se preparar para pegar o primeiro time no Mundial. Eu acho que o Mundial é a cereja do bolo, sabe? Eu acho que o bolo, aí o Mundial é a cereja. O que vier é lucro. Mas, em relação à Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo poderia ter performado melhor. Por conta disso, eu não dou o 10. Mas foi uma temporada quase perfeita, foi uma temporada maravilhosa, uma temporada que eu considero mágica para o torcedor rubro-negro. Lucas Moretti dá nota 9 para o Flamengo. O Mundial realmente não dá para a gente colocar como uma obrigação, mas é realmente para gabaritar, né? Levaria todos os títulos que disputou. Muito difícil o Mundial, sempre o campeão da Libertadores chega de certa forma como franco atirador, tem a diferença de investimentos e do que foi possível, palpável ali, o Flamengo levou. A Copa do Mundo de Clubes serve também para esse mesma razão, né? Também são times mais poderosos financeiramente. E a Copa do Brasil, o Flamengo não quis também, abriu mão, né? A nota que você dá aí pra esse ano do Flamengo. Lucas Moretti. Flávio, posso dar uma nota pro Flamengo? Claro. Pode. Você me deixa dar a nota? Claro. Eu dou nota 39 pro Flamengo em 2025. Você sabe qual é o número 39, Vene? Qual é o número 39? É o número do Safonov, Vene. Foi bem. Eu acho que é um grande pesadelo aí do torcedor flamenguista, esse goleiro do PSG, que eu não esperava muito, vou ser sincero. Momento de pânico e desespero para todo torcedor rival do Flamengo, ali aquela disputa de pênalti. Mas fora a brincadeira, acho que foi um ano muito bom do Flamengo, né? A gente tem que ser sincero. O único título que o Flamengo acho que deixou de lado mesmo foi a Copa do Brasil. Acho que aquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo não entrou para ganhar. Acho que o Flamengo estava completamente focado no Brasileiro, na Libertadores. Vários jogadores. Foi esquisito ali o que o Flamengo fez. Podia ter ficado pro Vasco, mas acho que
tá sendo muito exigente, né? E mesmo assim o Flamengo foi pros pênaltis, né? Em Minas, né? Porque ganhou, perdeu no Maracanã pro Atlético Mineiro. O Flamengo só perdeu no Maracanã por conta dessa falha do Léo Pereira. Foi a saída de bola. Foi. E aí, lá, conseguiu fazer um resultado positivo, foi pros pênaltis e acabou sendo eliminado. Inclusive, pênalti, que você, como mencionou, o Mundial também foi um problema. O problema de relacionamento ali foi períodos próximos ali, depois de Copa do Mundo, eliminação Copa do Brasil, e o problema que ele teve com o Pedro, o Felipe Luiz. Talvez, pra gente não dizer aqui o Felipe Luiz, não vou dizer que ele errou, acertou, mas foi polêmica a forma como ele contornou a situação, expondo o Pedro em uma entrevista coletiva. Não estou falando nem que está errado, mas ele teve problemas para superar também durante o ano. Não foi só mil maravilhas. E talvez o principal foi esse com o Pedro. Achou que ele se saiu bem, Vini? Olha, eu vou ser coerente no meu discurso na ocasião e sem saber o que aconteceria no futuro, porque depois daquela entrevista coletiva poderia acontecer o contrário. O Pedro sair do Flamengo e na ocasião falei que o Felipe Luiz estava certo. E quando ele fez aquilo é porque de fato já tinha chegado ao limite a situação. Obviamente ele já tinha conversado com o Pedro, obviamente ele tinha o respaldo do elenco e, claro, quando ele faz isso, ele quer mostrar para o elenco dele que não adianta você ser um bom jogador, não adianta você ser craque, não adianta você ser o melhor da posição. Se você não fizer por onde no dia a dia, se você não buscar jogar, não desempenhar no dia a dia, não fizer aquilo que tem que ser feito, você não vai ter vaga cativa. Então essa foi a grande resposta que ele deu para o elenco dele. E também tem informação, obviamente, os líderes do elenco também estavam com o Felipe Luiz porque entenderam que de fato o Pedro não estava tendo a melhor postura no dia a dia, independentemente de qual seja o motivo. Se ele ficou chateado por conta de uma repercussão, algo que um dirigente poderia ter dito, eu acho que a postura do Pedro poderia ter sido diferente. Não tratar o Flamengo da forma como ele tratou. Ah, não vou treinar, entre aspas, dando migué, palavras utilizadas por Felipe Luiz na ocasião. É óbvio que quando a gente vê o Felipe Luiz fazer o que fez, ninguém imaginava. A gente vê outros treinadores, entre aspas, dizendo isso é um problema que vai ser resolvido entre quatro paredes, nos bastidores. Mas quando o Felipe Luiz fala aquilo que ele falou, é porque já tinha passado os limites. E eu entendo que ele fez isso para se defender, porque na ocasião, vocês vão se lembrar que o Felipe Luiz estava levando muita pancada, não só de torcedores, mas também de muita gente da imprensa. Né? Como é que barra o Pedro? Sendo muito criticado por isso e o Flamengo tendo problemas para fazer gol, porque criava muitas oportunidades e não fazia gol. E aí ele foi e deu uma resposta, não só ao Pedro, e deu uma resposta a toda a torcida do Flamengo, mostrando por que ele não estava escalando o Pedro. Repito, poderia ter sido diferente. Depois desse episódio, o Pedro poderia sair do Flamengo, mas eu acho que o Felipe Luiz fez certo. Como comandante, ele passou o recado para os jogadores. Ou vocês fazem por onde, ou vocês não vão jogar. E outra, ele não fez isso só com o Pedro, não. Ele fez com o Alacian, que é um garoto jovem, porque pouco repercutiu por ser um garoto que ainda está surgindo no time profissional do Flamengo. O caso Pedro chamou muito mais atenção, principalmente da maneira que ele falou. Mas não é a primeira vez que ele vai fazer isso, e nem acredito que seja a última vez, porque ele vai lidar com muitas situações como essa nos bastidores. Mas, para te responder, eu acho que ele fez certo na ocasião. Teve um final feliz essa novela, porque logo depois o Pedro se redimiu, reencontrou o bom futebol, né? Antes dele se machucar, voltou ao time num Fla-Flu, e aí faz um gol no final do jogo, decide o clássico, ele consegue trazer o Pedro de volta para ele, né? O Felipe Luiz teve esse poder de contornar e não ficou aparentemente mal com o jogador, tanto que ele deu a volta por cima. Ô Lucas, o grande momento do Flamengo, a grande vitória, talvez tenha sido sobre o Chelsea. Claro que a gente pensar na final da Libertadores, mas não foi um jogo épico contra o Palmeiras. Aquela vitória sobre o Chelsea, ainda na fase de grupos, na Copa do Mundo, talvez tenha sido o grande momento do Flamengo na temporada? Sem dúvida. E aí, pessoal, vocês acham que o Flamengo, faltou algum detalhe para o Flamengo ser campeão intercontinental, ser campeão mundial, né? Qual o detalhe que faltou ali no time do Flamengo? O que é que vocês acham? Não assim nos pênaltis, porque pênalti, na verdade, é mais complicado, mas assim, o detalhe que faltou para o Flamengo ser campeão no jogo. Vocês acham que faltou um pouco mais de uns 2, 3 jogadores um pouco mais experientes? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Flávio, eu acho que ali foi um recado que o Flamengo deu pro mundo quem era o Flamengo, né? Ninguém esperava ali no Mundial o Flamengo chegar contra um Chelsea e ganhar da forma como ganhou. E até não só o jogo contra o Chelsea, nas outras apresentações do Flamengo também foram muito boas. O próprio jogo contra o Bayern
Flamengo entra naquela partida com total possibilidade de vencer o jogo. Foi um jogo bem duro, é o que a gente mais ouve aí. O Flamengo jogou de igual para igual contra o Bayern, contra o PSG também, não pode esquecer, foi há pouco tempo. O Flamengo chegou numa disputa de pênaltis, o Flamengo quase foi campeão intercontinental. Mas eu acho que um jogo que marca, ao meu ver, eu como rival, foi a goleada que o Flamengo deu no Vitória no Campeonato Brasileiro. Foi 8-0. 8-0. Isso foi muito impactante. Ali o Flamengo ele mostrou como estava acima dos rivais. Sobrando na turma, né? Definitivamente. É claro que é impactante você enfrentar um rival europeu e ganhar. Mas acho que você dar de 8-0 num clube do futebol brasileiro também tem seu impacto. Vene, um grande momento para você. Um grande jogo, grande vitória. Eu acho que a vitória em cima do Chelsea não foi impactante apenas nessa temporada, não. Foi impactante em vários anos. Eu não me recordo do Flamengo ter feito um jogo tão bom como fez contra o Chelsea nos últimos anos. Assim, foi uma das melhores partidas do Flamengo na década, sem sombra de dúvidas. Porque foi considerando o adversário, claro. Óbvio, né? O poder exatamente. do Chelsea, né? Eu estou levando em consideração tudo. Eu não estou discordando do Lucas. Acho que a vitória em cima do Vitória foi um grande triunfo, na verdade. Foi uma apresentação de gala do Flamengo e muita gente tentou tirar o mérito do Flamengo na ocasião, dizendo que era o Vitória. Mas nenhum adversário fez o que fez contra o Vitória, como o Flamengo fez no Maracanã. Foi uma aula de futebol mesmo. Mas o jogo contra o Chelsea foi uma partidaça do Flamengo. Foi assim, uma aula do Felipe Luiz em leitura de jogo, e eu estou levando em consideração justamente o adversário, que inclusive acabou sendo campeão da competição, né? Em cima do próprio PSG. Algum momento que você acha que desandou, o momento mais difícil, Vene? Foi a Copa do Brasil, a eliminação inesperada? Porque pensa, ele ganhou a Supercopa, ele ganhou o Carioca sem problemas, vem a Copa do Mundo, não dá para dizer que foi um desastre, né? Quando sai para o Bayern de Munique. Talvez o momento difícil tenha sido esse imbróglio, Copa do Brasil, essa eliminação. Você pensa em outra fase mais conturbada? Eu vou ser sincero, Flavinho, nessa fase aí da eliminação na Copa do Brasil, eu não acho que tenha sido mais difícil, não. O Flamengo teve uma data FIFA que foi extremamente difícil. Eu lembro que foi justamente quando não teve o Jorginho, inclusive para mim. O Jorginho faz muita diferença ao time do Flamengo. Quando o Flamengo não tem o Jorginho, o time cai muito de produção. E o Flamengo, em duas situações, justamente em dois momentos pós-data FIFA, o Flamengo caiu muito de produção. Inclusive na reta final do Campeonato Brasileiro, naquele momento, por exemplo, quando o Flamengo perdeu para o Fortaleza. Naquele momento ali, o Flamengo estava em queda de produção. A sorte é que o Palmeiras, que na ocasião brigava por título, também caiu muito de produção. Então, eu considero esses momentos aí os mais difíceis do Flamengo na temporada. A eliminação na Copa do Brasil, eu acho que era mais esperada, justamente por conta disso, pelo Flamengo ter dado prioridade a Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Por exemplo, a fase de grupos da Libertadores do Flamengo foi complicada também. Passou em segundo, né? O Flamengo passou em segundo, inclusive o Juninho, que já disse adeus ao Flamengo, fez um gol extremamente importante. Eu acho que esse gol até paga a vinda dele para o Flamengo, mas foi outro momento também complicado que eu me recordo aqui do Flamengo. Ou seja, na fase de grupos da Libertadores e essa reta final do Campeonato Brasileiro, apesar de ter levado o título, ter sido campeão, mas foi muito graças também ao péssimo desempenho do Palmeiras que ninguém imaginava. O Flamengo sai da Copa do Brasil e passa a focar Brasileiro e Libertadores, a gente lembrando que as dificuldades que o time teve que superar na Libertadores, quando ficou em segundo lugar, perdeu um jogo para o Central Córdoba, no Maracanã, e a gente não pode esquecer que nas quartas de final o Rossi garantiu o time na disputa de pênaltis contra o Estudiantes, foi o grande destaque, foi o goleiro do Flamengo. Na semi contra o Racing, o Rossi voltou a ser decisivo, fazendo boas defesas. Você acha que o Rossi foi o grande destaque do Flamengo dentro da Libertadores? Foi o craque do Flamengo? Sem dúvida, né, Vene? Eu acho que o Rossi ele foi fundamental. Eu lembro muito bem, inclusive, dessas quartas e das semis. Acho que se não fosse o Rossi ali, o Flamengo dificilmente passava. Eu acho que, inclusive, essas atuações tão boas do Rossi fez com que o flamenguista, na final da Copa do Mundo de Clubes, pensasse que o Rossi uma expectativa maior, Flamengo, né? Acho que ficou esse sentimento. E eu acho que, inclusive, não foi o Flamengo, quando ele chega nas quartas e na semi da Libertadores, o Palmeiras, ele estava na liderança do Brasileiro, não estava? Né? Sim, sim. Não foi um momento de crise também ali, não? Não, acho que crise não. O Flamengo, assim, na temporada não teve nenhum momento de crise, teve um momento de turbulência, né? Que o próprio Felipe Luiz, ele mencionou isso em entrevista coletiva, falando que o Flamengo é 8 ou 80, mas crise talvez tenha sido muito forte, teve um momento de turbulência, sim. Mas, querendo ou não, o Flamengo estava sempre próximo ao líder,
Porque a ideia era justamente essa. Eu lembro da ocasião que a meta do Flamengo era chegar ao Mundial de Clubes ou na liderança do Campeonato Brasileiro ou muito próximo do líder. Então o Flamengo ele nunca se afastou, até porque a prioridade foi o Campeonato Brasileiro, né, da temporada. O Rossi foi o grande nome para você da Libertadores, acima do Arrascaeta? Sim, foi. Eu acho que foi, Flávio. Inclusive, a Libertadores do Arrascaeta não foi nada foi, boa, né? Porque ele foi melhor no Brasileiro. Ele foi muito melhor no Campeonato Brasileiro. Se a gente pensar na temporada... Eu não estou dizendo que ele foi mal, claro. Mas... Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que em 2026 o Flamengo, ele, a depender das peças que o Boto vai contratar, vocês acham que o Flamengo ele chega assim com grandes chances de repetir esse feito, né, e conquistar ainda mais um título? E você acha que o Flamengo, né, contratando aí umas 2, 3 peças, né, fundamentais para o elenco, vocês acham que o Flamengo chega assim também como um dos favoritos no Intercontinental de 2026? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Comparado ao que ele fez no Campeonato Brasileiro, não chega nem aos pés. Eu acho que o Rossi, ele foi o melhor jogador do Flamengo na Libertadores, e se eu tivesse que votar no melhor jogador da Libertadores, seria no Rossi. Porque o Flamengo foi campeão. Ele sendo peça importante na fase de grupos, que ele fez uma defesaça no último jogo. Se ele não fizesse essas defesas, dificilmente o Flamengo teria se classificado para as oitavas de final. Foi importante nas quartas e na semi. Então, o meu voto no Rossi, não o melhor só do Flamengo, é o melhor da competição. E na temporada, quem que você viu como grande destaque do Flamengo? Acho que vai ser difícil fugir do Arrascaeta. Vai ser muito difícil. Aí, a temporada do Arrascaeta ela foi meio fora do tom, né? Assim, esse ano de 2025. Tava até pensando nos atacantes que brilharam. Eu fico sempre com a imagem do Arrascaeta sendo o grande atacante do Flamengo, né? Mesmo sendo um meia, foi artilheiro. Foi né? a melhor temporada do Arrascaeta em números e assistências em 2025, não foi, Vene? Foi. Não só em números, né? Acho que questão de atuação, eu voto na melhor temporada da carreira dele, sem sombra de dúvida. Melhor que 2019? Melhor que 2019. Porque eu vejo um Arrascaeta mais completo, em todos os sentidos. Em 2019, ele foi muito importante dentro de campo, mas ele também tinha o Gabigol, o Bruno Henrique. Esse ano, ele se tornou o líder. Você viu um Arrascaeta sendo capitão, utilizando a camisa 10, mais maduro, mais experiente. Então, eu acho que o Arrascaeta ele evoluiu não só dentro de campo, marcando gols, sendo extremamente decisivo, mas também fora de campo, se tornando um capitão, utilizando a camisa 10, mais experiente, mais maduro. Então, eu vejo o Arrascaeta assim, mais completo. Eu acho que ele está vivendo o melhor momento da carreira dele, inclusive na seleção uruguaia. Sim. Porque hoje, na seleção uruguaia, ele é titular. E ele era sempre criticado por lá pelos próprios uruguaios, dizendo que ele não era um jogador de seleção. Então, acho que ele vive o melhor momento da carreira dele. E o Felipe Luiz, né, no primeiro ano comandando o Flamengo, ele além de conquistar 4 títulos, superou marcas desde 2011. Um mesmo treinador não começava e terminava a temporada no comando do Flamengo, né? O último, você levantou isso, né, durante o ano, que o Vanderlei Luxemburgo tinha sido o último a começar um ano e terminar no comando do Flamengo. E além disso, o Felipe Luiz somou um aproveitamento de 72,2% depois de 89 jogos, com 10 derrotas apenas, e agora está renovado o contrato até o final de 2027. O Felipe Luiz está tranquilo para projetar 2027. Olhando esses números assim, Vene, você lembra de outro... A gente vai falar assim, lembrar do Jorge Jesus, que tem um número de derrotas inferior. Mas o Jorge Jesus não começa e fecha uma temporada. Isso é desde 2011 com o Luxemburgo, né? Para você ver como o Flamengo é turbulento, né, em relação a treinador, porque é complicado um comandante iniciar janeiro a temporada e ficar até dezembro. Desde 2011 isso não acontecia, extremamente difícil fazer isso. E olha, na boa, eu ainda tenho que ouvir torcedor rubro-negro em momentos de turbulência ou crise, como quer que você queira aí, chamar o Felipe Luiz de estagiário. Estagiário bom demais esse, né? Olha. Aproveitamento de mais 70% em uma temporada extremamente difícil. Ah, porque o elenco é muito bom. Beleza, quantos treinadores passaram pelo Flamengo e não conseguiram fazer o baita trabalho que ele fez? Inclusive o antecessor a ele, o Tite. Eu gosto sempre de mencionar isso. E eu não estou aqui desmerecendo o Tite, pelo contrário. Eu estou elogiando o Tite, que para mim é um baita treinador. E mesmo assim, esse baita treinador não conseguiu fazer um baita trabalho como o Felipe Luiz vem fazendo. Então eu acho que a manutenção do Felipe Luiz é a melhor notícia para o Flamengo para a temporada 2026. O Flamengo ele merecia ter um pouco de paz, porque era sempre isso. Quando tinha sucesso dentro de campo,
acabava enfrentando uma turbulência fora de campo, com troca de comando, seja pelo péssimo desempenho, ou seja pelo planejamento da diretoria, que na antiga gestão, por exemplo, acabou tirando Dorival Júnior, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores, para trazer o Vitor Pereira, e deu no que deu. Então, assim, eu acho que o Flamengo merecia um pouco de paz no seu comando técnico. Isso quer dizer que vai ganhar tudo novamente? Não. Mas isso quer dizer que fica muito mais próximo do título. Eu estava fazendo essa retrospectiva e lembrei da janela de transferências no meio do ano, que foi muito importante para o Flamengo. Foi a janela em que o Flamengo mais gastou, com reforços, né? O Flamengo traz o Emerson Royal. Tudo bem que depois não ficou sendo aquela grande opção na ausência do Varela. Ele até começou bem, teve uma queda. Mas você tem aí Jorginho, veio um pouco antes, porque disputou a Copa do Mundo de Clubes. Mas foi na janela de Foi na janela, Saul, Carrascal, Samuel Lino. Deu uma outra cara pro time do Flamengo no segundo semestre. Pessoal, rapidinho aqui. Com essas contratações, as boas contratações que o Flamengo fez, tudo bem, mas quem foi a pior contratação do Flamengo em 2025? Quem vocês acham? O Flamengo errou em alguma contratação? Se sim, em quais? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Reforços importantes, né? Talvez não chegasse tão longe no Brasil, sendo campeão brasileiro, Libertadores, ser esses 5 reforços. Mas no começo do ano, não lembro agora quem chegou de peso, Juninho, né? O Juninho, o atacante. E o Danilo, que acabou sendo importante também, fez até o gol do título da Libertadores. Vou jogar essa pro Lucas. O que você achou a principal contratação desses 5 aí citados? A gente lembrou do Juninho, que não foi muito bem, mas para escolher, acho que talvez, não foi a tua opinião, mas já pensei aqui na minha resposta também, porque teve um cara no meio de campo que dominou, que o Vené até levantou. O Jorginho, né? Te falar, ô Flávio, o Jorginho jogou muita bola, mas eu acho que já era esperado que o Jorginho ia chegar no futebol brasileiro e ia jogar, por tudo que ele já fez no futebol lá fora. Só que o nome do Carrascal foi alguém que surpreendeu muito. Ninguém esperava o Carrascal chegar no Flamengo e tomar conta do time como ele tomou. Ele termina o ano como titular, inclusive, lá da Arrascaeta, não termina, Vené? Jogando no ataque, mostrando versatilidade. Exatamente. Né? O Jorginho jogou muito. Eu acho que sim, com relação ao impacto, o Jorginho, de fato, ele tem um impacto maior ao time do Flamengo. Só com relação à surpresa, a algo que talvez o flamenguista em si não esperava que fosse acontecer, o Carrascal chegar e tomar conta. O Carrascal colocou no banco o Luiz Araújo, o Carrascal colocou no banco o Cebolinha. O Samuel Lino algumas vezes. Samuel Lino algumas vezes. Na final da Libertadores, o Samuel Lino começa como titular, Vené? Sim. Sim? Na final da Na Libertadores... reta final do ano, o Carrascal titular. Ele ganha a posição, né, Vené? O Samuel Lino foi titular na final Samuel da Libertadores. Lino e o Carrascal também, né? O Carrascal depende do jogo, confesso que eu não lembro, mas contra o Ceará, por exemplo, que foi um jogo importante pelo brasileiro, o Samuel Lino foi titular e fez o gol do título na ocasião. O Carrascal na final contra o Palmeiras, né? Ele fica... O Carrascal eu não lembro, se ele foi titular contra o Palmeiras. Eu não lembro mesmo. Ele termina o ano, o Carrascal jogando tanto na função do Arrascaeta, que ele foi contratado. O Carrascal foi titular contra o PSG, por exemplo. E nas duas pontas o Carrascal joga também. Foi a principal contratação para você? Não, para mim a principal contratação, sem sombra de dúvidas, do futebol brasileiro, para mim foi a melhor contratação do futebol brasileiro, foi o Jorginho. Em todos os sentidos. Eu concordo com o Lucas quando ele diz assim, a gente imaginava o Jorginho jogar bola assim. A gente tinha a imagem dele, seleção italiana. Mas eu não imaginava que seria da maneira que foi. Gente, ele estreia numa Copa do Mundo de Clubes, ele nunca jogou no futebol brasileiro. Ele é um jogador que sempre jogou no futebol europeu, a gente sempre menciona que tem período de adaptação. Ele chega e simplesmente toma conta do meio de campo do Flamengo. E ainda teve que lidar com a ausência do Pulgar. E ele, o Jorginho, ele carregou, entre aspas, outros jogadores. O Everton Araújo cresceu de produção. E quando o Jorginho está em campo, o Arrascaeta cresce muito de produção. E quando ele não está em campo, não só o Arrascaeta, mas o time inteiro do Flamengo cai de produção. Concordo com o Lucas em relação ao Carrascal, porque de fato não tinha uma expectativa muito grande em cima do Carrascal. Criou-se uma expectativa muito grande no Samuel Lino, por conta, enfim, da etiqueta dele, né, que é a contratação mais cara da história do Flamengo. Criou-se essa expectativa muito grande em outros jogadores e não no Carrascal. De fato ele veio e deu muita conta do recado. E ele veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Só que pela qualidade técnica dele, o que Felipe Luiz entende? Opa, dá para os dois jogarem juntos. E ele mostra ali uma certa, uma certa habilidade para jogar do lado direito, do lado esquerdo, meio de campo junto com o Arrascaeta. Mas eu acho que o Jorginho, para mim, é o número 1 no futebol brasileiro. Em todos os sentidos.
A forma como ele joga, a forma como ele assume, inclusive é um jogador que a gente gosta de dizer aí no mundo da bola, que é o capitão sem a faixa, porque de fato ele tem um espírito que o torcedor rubro-negro gosta muito, bate pênalti muito bem, ele não perde pênalti, inclusive contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, ele assume essa Ele tinha acabado de chegar, né? E eu acho que isso vira valoriza... um cobrador, mostra também a personalidade dele. É isso, a experiência dele. Eu acho que isso valoriza ainda mais os títulos do Flamengo. Porque o Flamengo foi campeão mesmo passando por muitas mudanças na equipe. O Flamengo, de repente, perdeu o Gerson, o Wesley, jogadores muito importantes, considerados titulares absolutos. Seleção brasileira. Seleção brasileira. E, de repente, veio outros jogadores. E mesmo diante de uma temporada que é um jogo atrás de outro, o Felipe Luiz conseguiu manter o alto nível do time. Isso valoriza. Porque a gente sabe que quando a equipe passa por muitas mudanças, fica sempre aquela incógnita, aquela dúvida. Será que vai continuar o bom rendimento? Como que esses jogadores vão reagir? Então, eu acho que outras contratações ainda podem melhorar. O próprio Emerson Royal, acho que é um jogador que pode agregar ainda em 2026, porque de fato ele não chegou muito bem ao Flamengo. O Samuel Lino, repito, o que eu sempre falo, torcedor, se você espera do Samuel Lino número de gols, esquece. Se você gosta de analisar futebol através de números, você vai sempre criticar o Samuel Lino, porque o Samuel Lino, a importância dele é muito mais tática. Vou dar um exemplo aqui, o Cebolinha, não sei se fica em 2026, eu acho o Cebolinha muito mais atacante que o Samuel Lino, mas taticamente falando, o Samuel Lino, ele se encaixa mais ao estilo de jogo do Felipe Luiz, porque faz recomposição defensiva, enfim, a gente pode debater aí, mas eu acho que as melhores contratações são essas do Flamengo. O Jorginho, o próprio Saúl chegou muito bem, mas eu boto o Carrascal como segunda melhor contratação do Flamengo na temporada. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que fechou o ano aí, muito bom. Você vê, o Boto fez, o BAP, né? Na verdade, fez uma reunião lá, que foi à tona, né? Ele falou lá que o Flamengo terminou o ano com 96 milhões de dívidas. Isso aí é praticamente nada pro time do Flamengo, né? É normal isso aí. É nada pro time do Flamengo, uma dívida de 96 milhões. Até ele falou mesmo que se soubesse o que iria acontecer no final, o Flamengo estaria com uma dívida muito maior, porque é uma dívida boa, né? A dívida que se paga, na verdade, não é dívida ruim, né? Aquela dívida que é para cobrir custos. Não, o Flamengo iria entrar numa dívida para no final ter um retorno financeiro muito maior, né? Mas referente ao que o Pascoal falou no início, vocês acham que o Flamengo tá montando um time aí devagarinho, que praticamente quase ninguém estava percebendo, para o Flamengo chegar como um dos principais times, um dos favoritos a ser campeão intercontinental ou ser campeão mundial aí desse super mundial novo? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham que o Flamengo está querendo aprontar aí nessas próximas temporadas, né? A gente sabe do elenco forte que o Flamengo tem, né? Então, e a grana que o Flamengo tem, o Flamengo continuar ganhando esses títulos aí vai ficar imparável, né? O Flamengo já é imparável, vai continuar imparável e vai ser mais difícil alguém conquistar algum título, né, em cima do Flamengo, né? Você vê o Campeonato Brasileiro, o Flamengo, se o Flamengo trouxer mais 2, 3 peças, na verdade o Flamengo já começa o ano como o principal favorito, o campeão brasileiro de 2026, já chega também com muita força na Libertadores. Eu acho que esse ano o Felipe Luiz, ele meio que colocou ali uma pressão em cima do Campeonato Brasileiro, né, mas ele viu, né, por ele ser iniciante, mas agora ele viu que o Flamengo tem como sim conquistar aí o Campeonato Brasileiro e Libertadores. E agora, o Felipe Luiz, com o elenco que tem, com as peças que vão chegar, o Felipe Luiz ele pode sim buscar uma tríplice coroa aí, quem sabe, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Isso aí seria incrível também pro time do Flamengo, porque elenco tem, peça tem, chegando mais gente aí, tem 2 times fácil, muito forte aí do time do Flamengo. Mas e aí, qual a sua opinião? O que é que vocês acham? E também comenta aqui embaixo quem vocês gostariam de ver atuando com a camisa do Mengão. Deixa aqui nos comentários, hein? Quais jogadores vocês contratariam para 2026. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.